Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast temporada de inverno. E agora eu quero trazer para vocês um conteúdo sobre transformação de empresários, um pouco voltado para a área de semi-joias em si. Então eu trouxe para conversar com a gente clientes da Contem, parceiros com a gente que estão desde o início do empreendimento deles. E eu queria comentar, Daniel, seja muito bem-vindo, Mona Lisa, seja bem-vinda também. Eles que irão conduzir essa conversa com a gente para mostrar como que eles transformaram a empresa deles e também como que eles transformam outras pessoas, porque o forte deles é o quê? Formar novos empreendedores. Então, para começar com vocês, o que eu quero entender? A história mesmo de vocês. Como que começou tudo? Onde que surgiu essa ideia? Quem que pode começar contando pra gente? Eu vou falar bem do início. Quando a gente começou a Liz, eu tinha 19 anos. Foi como uma renda extra. Eu fazia uma faculdade e a gente namorava à distância. Então, mesmo eu sendo CLT, não estava sobrando um dinheirinho, né? Para poder ainda visitar ele, conquistar as minhas outras coisas de mulheres. E ele foi meu principal incentivador de estar iniciando nessa renda extra, comprando bijuterias. Porque foi... Não, pausa. Ela tem uma coisa também que é importante. Você tinha o dom de ver as peças que eram bonitas. Isso. Tem tudo isso no Eu início. acho que também o que acontece, Tinha um bom quando eu gosto. fui em São Paulo, ele me levou na conhecida 25 de março. Foi. Então eu me encantei pelos acessórios e eu vi uma oportunidade. Acho que na verdade você viu essa oportunidade, né? Que eu falei, nossa, esses acessórios eu não encontro em Resende Costa. Foi mesmo. E foi a partir daí que ele me incentivou de juntar um dinheirinho. Eu lembro que foi R$200, que foi o valor inicial do investimento pra gente começar a Liz. E eu comecei vendendo na faculdade, para as minhas amigas, no meu horário vago. Comecei também, na época eu trabalhava, então eu só conseguia conciliar nesses horários vagos, que era na faculdade. Eu lembro que até no ônibus eu vendia, eu passava as bolsinhas assim de bijuterias para trás, no intervalo da faculdade e também aos finais de semana. E foi rápido até, mas mas também vendia de porta em porta, você não pode esquecer. Quando eu digo finais de semana, é que eu vendia de da faculdade, o trabalho, durante a semana, eu conseguia agendar os horários para poder visitar as minhas clientes, né? Eu conseguia tudo através do Instagram, do WhatsApp, por ser cidade pequena também, a gente conhecer as pessoas, eu conseguia agendar e coincidia de eu ter o horário disponível no final de semana e fluía no final de semana. E o mais legal disso tudo é que eu sempre tive facilidade de comunicação. Então, como eu já trabalhava no comércio na época, né? Eu tinha essa facilidade e as coisas começaram a fluir muito bem. Eu lembro, em setembro. Em março do ano seguinte, eu já estava abrindo a minha primeira loja. E a gente começou a vender tanto bijuteria quanto roupa. Porque naquela época o Instagram ele estava bombando. Tudo que você postava não tinha o... Talvez uma frase que resumisse a onda que a gente tava naquela época tava começando a bombar essa questão de postar foto de produto no Instagram, né? Ficou bem na onda. Então a gente surfou nessa onda e o pessoal, a gente pegou na época, era engraçado, a Mona vai lembrar. A gente postava foto de manhã, porque a gente sabia que era a hora que dava mais visualização. Totalmente diferente do Instagram de hoje. O algoritmo era outro, o Instagram era outro. Muito mais favorável. Muito mais favorável. Então, ela lembrando disso, foi o quê? A gente postava as fotos muito bonitas para divulgar dentro da própria cidade, só que a foto meio que viralizava, talvez. Isso que foi o que aconteceu do atacado, dessa oportunidade, foi justamente isso. Eu tentava divulgar somente aqui para Resende Costa, mas através das hashtags, outras pessoas começaram a entrar em contato comigo, querendo comprar para revender, porque a gente tinha um preço muito atrativo. E, modéstia à parte, as nossas fotos sempre foram muito bonitas. Não, as fotos, as peças, né? O material era um conjunto. Né? A modelo, tudo era um conjunto. Então, naquela época a gente viu, foi uma oportunidade. Não tinha um site, era vendido por catálogo... No WhatsApp. No WhatsApp, né? Sim, era tudo muito manual mesmo. 100%. E foi a partir disso que a gente foi conquistando as clientes, o nosso espaço na internet. E foi em 2019 que a gente começou a atacar. Não, foi 2018, gente.
Ó, Não foi 2018, foi 2016, 2015, porque a gente esse ano tá completando 10 anos de Liz, agora em Liz. setembro. E no ano seguinte a gente começou já com a loja, em março, e a gente começou a trabalhar com a Não, peraí. Você lembra das datas certinhas? Aham, lembro. Então, peraí. Começou com que ano vender porta em Setembro. porta? Setembro. Porta a porta. Setembro Que ano? de 2015. 2015. Abriu a loja em 2016. 16. E o atacado? 2016. 16. Aí, então, e o nosso site, a gente inaugurou o primeiro site, perdão, o primeiro site foi 2017, porque era totalmente inviável vender no WhatsApp, assim, não era totalmente, era o que a gente tinha na época. Demanda já estava grande, Tava o difícil de fluxo de É. atender. mensagens, então a E gente teve que... Um ponto interessante dessa dar época, eu esse vou lembrar próximo pra ela, passo. porque nós somos sócios desde o início, né? Eu sempre tive meu trabalho, e ela falou que eu fui incentivador dela Dando aquele apoio, né? Pra mas você ela fazer foi isso e tal. para eu poder acompanhar na sociedade, porque eu deixava meu trabalho também. Depois eu posso até explicar isso, porque São Paulo não funciona nos mesmos horários que comerciais, né? Ele funciona de madrugada. Interessante. Então isso aí foi algo que a gente teve um desafio, né? E algo que ela não contou é que nessa época a gente teve 2, 3 meses muito expressivos de venda, assim, muito bons. Que a loja de roupa que já tinha aberto não tinha. Aí você comentou assim comigo, nossa, aí parou as vendas, pessoal. A onda passou, meio que deu uma caída. Aí ela falou assim pra mim, será que um dia a gente fatura de novo o que a gente vendeu? Foi Tipo 2018 isso, né? Foi porque também, junto com o atacado, a gente tinha a loja física de varejo. Então, na loja física, sempre Era de roupas, era né? o que deu mais. A gente vendia acessórios, mas o acessório, ele que ficava ali como complemento. A roupa sempre foi o nosso. Da loja chefe, física. Né? Agora, no online, a gente sempre vendeu o atacado no início de bijuterias. Eu notei aqui que eu achei muito legal vocês começarem com tão pouco e crescer tão rápido. Que às vezes até o que o pessoal que está assistindo a gente, que é empresário também, que eles ficam até com medo de dar um pontapé no próximo passo. Ou para quem não é empresário. Que não tem, um povo fala assim, cara, vou investir realmente nisso aqui, não tenho dinheiro, não tenho capital. Então é legal a gente poder ter um exemplo aqui desse tipo de coisa para passar a visão para eles também. Vocês comentaram muito sobre a questão agora dessa mudança para o atacado. Uhum. Eu, por exemplo, conhecia a Liz Biju, bijuterias. Sim. Quando vocês optaram por migrar para semijoias, qual foi o motivo? Foi mercado? Foi vontade? Mercado. É pra gente, as peças de bijuteria, elas são muito bonitas, preços atrativos, boas de revenda. Mas existia uma questão de, talvez, durabilidade versus preço, não estava fechando tanto, entendeu? E nós sempre pensamos em trabalhar a fidelidade do cliente e manter o cliente na base. Tanto as revendedoras, quanto as clientes das minhas revendedoras, né? Então nós queríamos ter um produto que desse garantia, para dar uma segurança para quem revende, entendeu? E a bijuteria, pelo preço agregado que ela tem, era mais difícil. Então a gente já estava trabalhando nesse mercado há uns 6 anos, quando a gente começou a migrar, né? Foi. É porque a gente começou com bijuteria. Assim que em 2020 a gente já migrou para o folheado. E depois a gente falou, poxa, a gente pode entregar algo melhor para o nosso cliente. Sim. E a gente foi e migrou para semijoia. Foi 2023. Vamos falar a verdade aqui agora, sério. Se eu vou te falar, isso aqui é sério, isso aqui é importante. É porque assim, ó, isso aqui é uma chave, porque é um dos motivos de migrar. A bijuteria eu não consigo ter uma recompra. E a gente batia foto, fazia divulgação, fazia campanha, e eu não conseguia mais vender a peça, nem encontrava mais no mercado, por ser uma bijuteria. A rotatividade era grande, essa para quem é do mercado vai entender. Mas a questão de reposição era muito difícil. Trabalha muito o que está em alta hoje, né? Que a pessoa da recompra é o LTV. LTV, para quem está assistindo às vezes não sabe, em tradução livre, é o tempo que a pessoa fica na sua empresa comprando de você. Aí nesse caso, com a bijuteria não teriam as recompras. Hoje nós trabalhamos com peças próprias, né? Então eu tenho uma peça que é exclusiva, a gente não tinha isso, entendeu? Hoje a gente tem peças exclusivas, a gente tem uma pessoa que trabalha fazendo isso. Então, isso ajudou, talvez a chave de migrar. Mas eu lembrei de outra coisa muito importante. Minha esposa, gente, ela aqui, mas é porque não surgiu só da minha cabeça, da cabeça do Daniel, de falar assim, vamos migrar para semijoia.
Vamos tentar fazer esse processo. A gente viu a necessidade das nossas clientes, a gente começou a ouvi-las mais, e a gente viu que o nosso público, ele estava mudando. Era um público que as clientes estavam prezando por qualidade, não só mais por preço. Elas queriam, por exemplo, por que a gente não manteve, ficou pouco tempo no folheado? Porque a semijoia, a qualidade é melhor, elas têm mais segurança de comprar justamente por causa da garantia, até o nosso cliente de revender uma peça com garantia. E isso foi algo que a gente foi ouvindo e absorvendo para a gente crescer. Eu falo que isso é primordial para o empreendedor. Ele ouvir o seu cliente, porque às vezes aquele pontapé que você quer dar, um passo que você quer crescer, é o seu cliente que ele vai te falar o que precisa. Verdade. Então ouvir o cliente, cara, dava várias direções pra gente. Então a gente ouviu ele, migrou, começou esse projeto de migrar para semijoias e tal. Mas algo interessante também que a gente vai comentar. Não significa que vender bijuteria também não é bom. Sim. A gente trabalhou com bijuteria há 6 anos e foi super legal, foi super bacana. Mas a empresa começou a ouvir o nosso cliente, o público, e o público começou a ver o mercado, e o mercado nos exigiu essa mudança. Então, eu acho que não foi fácil, né? Ainda não é, porque é totalmente diferente de trabalhar com a bijuteria. A bijuteria tem uma rotatividade bem mais rápida, um preço bem mais baixo, bem mais, assim, eu acho mais tranquilo. E é bom de trabalhar. Só que a gente decidiu migrar por conta do nosso público. Então, é o público que exigiu, os clientes que exigiram mais essa migração, né? Acho que talvez junto porque as fotos eram muito boas, aí o pessoal, tem essa peça? A gente, não tem. Ou eles queriam colocar um preço, talvez, que a peça, olhando visualmente muito bonita, um preço mais elevado, mas não tinha uma garantia. Então o meu público começou a mudar, a gente mudou junto, né? Eu acho também que é um comportamento. Eu acho que hoje, principalmente o nosso público-alvo, ele quer um produto que dure. Mesmo que é um produto barato, às vezes um brinco de R$10. Você gosta tanto da peça, mas às vezes você vai usar a peça ali 3 vezes, ela vai ficar preta, você não vai querer mais usar ela. Então, realmente, essa questão do comportamento que vai mudando, vem mudando com o tempo. Mas como o Daniel falou, não que quem venda bijuteria hoje não é legal, não, que é isso, a gente tem vários, a gente tem vários parceiros ainda, vários empreendedoras, parceiros. Tem uma que eu lembro lá do meu início, que ela é gigantesca, e ela só vende bijuteria desde o início, então tem mais, às vezes tem uns 20 anos que ela só trabalha com isso e ela só cresce. Por isso que, assim, a renda extra, o segredo pra gente, das nossas clientes, é o público. Tanto é que quando a gente migrou para a semijoia, a gente levou muitas clientes com a gente passou os diferenciais para elas, e isso foi muito legal, para poder mantê-las, manter essa cliente na nossa base ainda, né? E algumas a gente percebeu que, às vezes perguntam, esse aqui é o preço e tal, e isso é normal, a gente entende que dentro do mercado, vai ter um mercado para biju, tem um mercado para semijoia, e vai ter um mercado para joia, tranquilo. A gente tem essa ciência. Mas o mais interessante disso tudo é que o propósito maior da Liz For You foi sempre incentivar a mulher a empreender. Então, assim, o legal, independente de qual segmento essa pessoa esteja iniciando o negócio dela, a gente sabe que é um ramo que a pessoa consegue iniciar com baixo investimento, pouco risco, e tem uma chance de venda muito legal. Tipo, a gente vende por catálogo, por Instagram, nossos clientes, né? Vendem por catálogo, por Instagram, por e-commerce, e da loja física, e dá super certo, analisando os nossos clientes, que tem a gente sabe disso porque os números não mentem, né? A gente sabe que os clientes ficam na base muito tempo, a gente sabe os nomes da maioria. Nossa ideia, assim, já tem relação com ele. Um dia nossa ideia é poder ter um encontro, assim, fazer algum negócio, um evento, né, para poder estar mais próximo, né? Mas é legal, a gente tem uns de bastante tempo lá. Isso que vocês comentaram sobre os clientes é muito legal a gente escutar, né? Que até hoje em dia tem muita aquela expressão de curadoria, que é você olhar o cliente, dar uma lembrança pro cliente, cuidar dele. Pra ficar mais fácil de entender. Eu acho que a decisão que vocês tomaram de sair da biju para semijoia, folheado pro semijoia, foi uma decisão mais difícil, sabe por quê? Porque já tava bom para vocês, né? Querendo ou não, você sair de uma coisa boa para uma coisa excelente é muito pior do que você sair de uma coisa ruim para uma coisa boa. Porque dá aquela segurada. E vocês comentaram também do público de vocês que vocês incentivam. Mas conta pra mim aqui, igual eu, Pedro, até mesmo não sei, uma pessoa que tá assistindo aqui,
quem que vocês querem atingir? Vocês querem transformar uma pessoa, quer criar essa pessoa uma empreendedora? Como que é hoje? Você quer falar? Quer que eu fale? Puxa, eu já Ó. falei muito, fala um pouquinho, depois eu falo, tá tranquilo. Hoje, eu falo que a Semijoia, eu falo a Semijoia, né, que é o meu negócio. Mas uma mulher, para ela empreender com a Semijoia, é uma oportunidade que ela tem, às vezes, de mudar de vida. Não só mudar de vida, mas eu vou dar um exemplo. Hoje a gente tem pessoas que trabalham CLT, até pessoas que têm de concurso público, que é como uma renda extra para ela também. Concurso público, cara, uma cliente. Renda extra. A gente tem pessoas que têm loja física, a gente tem pessoas que vendem só porta a porta, não tem ponto comercial. É verdade. E parceria com cabeleireiro, a pessoa faz lá, nossa. com cabeleireira, e assim, tem muita vários coisa. tipos de parceria. Parceria com E loja, uma das tem. coisas também que me chama atenção, que é o que eu tenho vivido ultimamente, que é a maternidade. Eu vejo muitas mulheres com carreiras profissionais, mas optando por empreender, Uma pausa, né, para poder dar uma empreender. pausa para poder cuidar do filho, optando por não continuar no seu trabalho, às vezes, né, já com uma carreira de anos, mas para conseguir acompanhar o crescimento do filho e revender essa joia. E isso é legal porque você consegue fazer o seu horário, você consegue vender fisicamente, online. Tem pessoas que às vezes tem mototáxi, então aqui entregam. Isso é bem dinâmico, é uma coisa que empreender na Semijoia, ela te dá vários benefícios. Vou dar a chave para as mulheres, que elas, assim, é o diferencial também de tudo isso aqui. Assim, vou falar igual o pessoal fala, eu vou fazer uma chave aqui, ó. Segura essa. Semijoia, peça pequena, não tem grade, posso levar comigo, numa maleta, por onde eu for, numa bolsa. Ela vendia no ônibus, na bolsinha, na faculdade, no intervalo. O valor agregado é legal para poder vender, a peça dura. Então, assim, para uma pessoa que está querendo começar a empreender, entender como funciona, eu acho um dos melhores mercados, principalmente para mulher. É super legal. A gente agora está implementando algumas coisas personalizadas, masculino, mas para a gente poder esses benefícios para as mulheres empreenderem, então você pensa assim, a advogada pode revender? A gente inclusive conheceu esses dias. Mulher é advogada e revende. Falou, gente, cara, peraí, eu não tô entendendo. Não, eu sou advogada, tal, você tá vendendo, eu tava lá comprando. Mas beleza. Ela quer empreender, ela falou que pra ela é legal, ela viaja, aí ela postando as fotos não sei aonde. Então a gente tem clientes assim também, que compram as peças, vão viajar e paga a viagem com vendendo as peças. Sim. Legal. E quem tá na faculdade pode empreender também? Pode empreender também, porque comecei assim. Começou assim. E por mais que era biju, a gente tem peças hoje, até na Semijoia, que tem um valor agregado não tão alto, entendeu? Não é nada que assim... Exorbitante. Isso que é legal também o Daniel falar. Essa transição que a gente fez, a gente conseguiu não fugir muito do valor. Quando a gente passou da biju para o folheado, o nosso preço nunca foi gritante. Uhum. Quando a gente passou do folheado para a Semijoia, a gente sempre conversou sobre isso. A gente quer manter uma média de valor que ela seja atrativa. E ela também, o nosso cliente migre, o cliente dele não sinta tanta diferença. E agregue muito os benefícios. Sejam maiores. Isso é legal porque vocês, sem querer, criaram uma técnica de ancoragem. Ancoragem, assim, é a questão do preço. Eu já fiz, vocês vão lembrar agora qual que é essa técnica. Ancoragem, o empresário ele pega, normalmente ele vai julgar lá, se eu quero vender meu produto por R$200, ele começa falando que o produto dele é 600. Aí a pessoa fala, pá, mas eu quero desconto, não sei o que, aí ele fala assim, tá, 400 estaria bom pra você? Ele fala assim, pô, mas não tá tão legal ainda. Não, e 200? Essa é a ancoragem. Vocês, sem querer, fizeram subindo a escada da biju para folheado, folheado para semijoia. Às vezes, se fosse feito da biju para semijoia, ia dar um contraste muito maior. E o pessoal poderia ficar até preocupado com isso. E é muito legal, cara, ver vocês literalmente transformando o pessoal, né? Porque a gente que é empresário, a gente, claro que tem um motivo de propósito, óbvio, mas tem um motivo principal, lucro. O empresário quer lucro, quer ganhar dinheiro. Então, esse pessoal,
As mulheres que compram de vocês em múltiplos canais de vendas, porque é porta a porta, é Instagram, é igual você falou da questão de mototáxi, é site. Então, acho que isso que viabiliza para a pessoa, ela ter várias portas de entrada em si. Isso é muito legal, ver que vocês podem os canais de venda de uma desse segmento são canais muito legais. E você falou uma palavra que é legal. Talvez o lucro é o objetivo, mas quando a gente fez a migração, a questão da gente também trazer o For You, que foi para elas, ou para vocês, no caso, né? Era Liz Biju? Era Liz Biju, aí virou Liz For You. Aí não, a gente precisa tirar esse biju. Foi. A gente tava caçando, nossa, a gente lutou muito para poder... literalmente criar outra marca, se for olhar. Mas a gente lutou muito para poder achar algo, assim, a gente tentou mudar o nome, a gente tentou mudar o logo, tentamos muitas coisas. Aí, a gente numa viagem, né, a gente participou de um congresso na igreja e tal, a gente tem até um reel sobre isso, falando, a gente participou de um congresso e era It's For You. É por você, mas tem a ver com a igreja, são outras coisas. Mas aí numa viagem, a gente pensando assim, nossa, e a gente pensa sempre no nosso cliente, sabe? A gente trabalha muito forte essa questão do nosso pós-venda, não é fácil, mas é desafiador, mas vale a pena. Aí a gente falou assim, vamos ligar para Liz For You, e bateu muito com proposta, assim, de ser por elas, tal, de ser algo para as pessoas revenderem, e tentar trazer de todos os tamanhos, de quem está começando até alguma loja. A gente tem algumas lojas que compram com a gente também, é bem legal, e bateu o nome, assim, o propósito ficou legal, do Liz For You. Então, eu acho que quando a gente olha, às vezes, dá uma balançada, assim, quando a gente quer fazer algumas coisas diferentes, vou dar um exemplo, vocês não vendem varejo? A gente começa a pensar, cara, o propósito é para empreender, aí você acaba não indo pro lado do varejo, porque até o nome pegou nisso, entendeu? O propósito bateu muito forte. Eu lembrei até de uma coisa legal, porque desde o início, quando a gente começou com a Liz Bijux, depois a gente migrou pro folheado, a gente, até hoje, a gente não tem o propósito da nossa marca crescer no seu negócio. Se você revende a Liz, você não, na verdade, o nosso propósito nunca é você revender a Liz, você revende, por exemplo... É desafiador também. O Pedro é desafiador. A nossa marca, ela não é conhecida acredita nos nossos revendedores, cliente do nosso cliente. Então, a gente sempre quer isso, que o negócio dela, a marca delas, tenham mais potencial. Por isso, a gente fica, querendo ou não, no bastidor. A gente não tem o nosso nome, o Liz For You, nunca vai aparecer para o cliente dela, porque o nosso propósito é fortalecer a marca delas e não a nossa. É muito legal, isso é muito mais... Eu até notei uma frase aqui que às vezes vocês podem até usar depois, ó. O propósito de vocês é de fornecer, não de aparecer. Sim. É verdade. Porque vocês fornecem um aparato para a pessoa colocar a logo dela. Nenhum material nosso, nenhum, Pedro. Bom, então, literalmente, de vocês é o atacado mesmo, né? Sim. Porque, tudo bem, tem aquela... Vamos falar, tem demanda pro varejo? Pô, tem demanda pro varejo. Mas aí o propósito da empresa, né? O que vocês querem, o que você quer transformar, o que a marca Liz quer representar. Cara, é muito legal conhecer esse tipo de história, principalmente porque a gente, igual o Daniel e a Mona Lisa são clientes lá da Contempo. Só que a nossa conversa nunca é voltada para isso. Como é que é a história de vocês? Não, a nossa conversa é mais burocrática. Precisa de tal coisa, tem que fazer tal coisa. É mais uma interação profissional. Então, com essa oportunidade a gente consegue ver. Olha, para vocês entenderem tudo que eles já falaram até aqui agora. Mostraram que é possível você começar com pouco. É possível você crescer rápido em si. Crescimento não tem nada a ver com já começar faturando 100 mil mês que vem, não. O crescimento já é. A Mona Lisa saiu de uma pessoa que vendia bijuteria no ônibus da faculdade, vendia final de semana, para depois uma pessoa que já tem o seu próprio ponto físico. E através desse processo de transição, ela foi criando a empresa dela, entendendo para que ela trabalha. Qual que é o público que eu vou atender. No caso deles, eles estão voltados para a transformação de pessoas, de mulheres em si, para ficar mais legal, transformação de mulheres que querem empreender. E eles falaram agora, eles querem fornecer o aparato para a pessoa empreender. Agora eu pergunto para vocês, cara, gostei muito do propósito de vocês, é um propósito nobre, é um propósito legal. Desafiador. É um propósito muito legal. Todo propósito, ele tem aquela parte, igual fé, né? Às vezes a fé tem aquela parte que balança um pouco. No momento que vocês passaram por esse balanço na empresa de vocês, como que vocês resolveram? Porque tem empresários assistindo a gente aqui, por exemplo.
Então elas podem estar passando por um momento difícil da empresa ou ainda passarão. Qual dica que vocês podem dar para essa pessoa que vai enfrentar uma pequena crise, uma crise em si no negócio dele? Tem que ter controle. Controle. Primeira coisa, tem que ter controle. Para saber onde que é o problema, mais importante do que Senão, abrir mais a torneira é saber onde está o ralo, né? Tá o ralo. Tem que ter controle. Se não tiver controle, é o primeiro. Porque, assim, resumindo, assim, a gente já passou algumas, né? Algumas crises, e vamos separar aqui em dois, para quem está assistindo, para você vai entender também. Eu sou a parte da técnica, né, assim, mas configurar o site, configurar algum meio de pagamento, é mais comigo, essas coisas, né? Parte pesada, Back office. Carrega as coisas lá dentro, né? Liga a tomada, a impressora parou. Essa parte é comigo, assim, paga as contas, lá. Mas a parte empreendedora, por isso que ali tem que é um conjunto, né? E assim, eu falei controle porque eu acho que eu sou dessa parte mais. E a Mona é da parte, eu vejo. O que falou no seu chat lá? Coragem? Não, falou multiplicação. Trend. Da trendzinha, falou multiplicação. E eu acho que tem um lado da coragem também, tem que acreditar. Tem que acreditar no que você compra e não ter. Na hora da crise, tem que ter o controle para dar um passo para trás, segurar. A gente já teve várias, né? Sim. Já trabalhou em casa, na sala de casa. Tudo. É não ter medo de dar um passo para trás. Para depois arriscar mais de novo. Então eu entendi que vocês falaram que no momento difícil que a pessoa pode passar ou está passando, tem que ter controle e persistência. E alinhado a isso, a esse controle e a persistência, para a gente finalizar a nossa conversa, quero que vocês dois deixem agora uma mensagem para a pessoa que quer empreender, quer começar o seu próprio negócio e também como que vocês podem ajudar essa pessoa a iniciar esse sonho. Eu vou começar falando uma dica, porque a Mona Lisa de 10 anos atrás, ela nunca imaginou chegar onde ela está hoje. Então, a minha dica para você que está me assistindo aí do outro lado, quer empreender, tem um sonho de ter o seu próprio negócio, é você acreditar em você independente do seu cenário. E a Liz, ela é completa, né? Liz for you, Liz para você. É verdade. Então, ela pode te ajudar nisso, ela pode te ajudar fornecendo material, a gente fornece material. Foto, catálogo, conteúdo, dica de empreendedorismo, dica de moda, atendimento no WhatsApp, grupo de Telegram, envio em 24 horas no máximo, corridas não são úteis. Então a gente sempre está disposto a apoiar o que a gente conseguir nossas clientes. Eu lembrei de uma coisa também muito importante. Foi uma mensagem que a gente recebeu no nosso direct, mostrando o nosso trajeto até chegar no nosso trabalho, da minha casa até o trabalho. E o pessoal ficou encantado com a simplicidade da cidade. E a menina comentou, nossa, eu estava tão desanimada aqui com o meu negócio, com medo de não crescer, das dificuldades. Só que vendo você, de uma cidade pequena, né? Eu comentei com ela, aqui tem 11 mil, mais ou menos uns 11 mil habitantes. Numa cidade pequena eu consegui crescer, consegui vender para todo o Brasil. Então não é o lugar que você tá que vai definir o seu negócio. Realmente é o que está no seu coração, o que você entrega para Deus. E essa é uma dica, que não é só o cenário, vamos dizer assim, geográfico, né? É verdade. Que você Se parar pra pensar, eu vim de uma empresa que eu ganhava uma empresa muito grande, tinha um bom cargo, e hoje eu tô realizando um sonho de morar numa cidade pequena, ainda trabalhando com a minha esposa, sendo sócios e dando super certo, né? Então a gente tem que acreditar em tudo, né? Amém. Acho que é isso, né? É verdade, muito legal. Muito bom poder escutar isso, pessoal, olha que legal. Lembrando que tudo que a gente faz, o propósito. Olha o propósito bem estruturado que os dois têm. Olha o movimento que eles conseguem fazer para quem ainda não começou nesse mundo, para quem ainda não é um agente que transforma o Brasil, igual os empreendedores são. Essa é a essência de poder empreender. Espero que esse episódio tenha somado para você. Se você gostou, pode compartilhar com aquele amigo, aquela amiga que quer dar o próximo passo para empreender. Quer começar, está um pouco com dúvida. E falem as redes sociais de vocês aqui para o pessoal. Nosso Instagram é @listforyou.br e o nosso site é listforyou.com.br. Isso aí. Então agora vocês já sabem onde encontrar o pontapé inicial, como dar o pontapé inicial para um novo empreendimento, para iniciar o processo de transformação da sua vida como empreendedor. Esse foi mais um episódio. Um abraço para vocês. Até mais.